Olá pessoal, eu vou gravar esse vídeo sobre a terceira funcionalidade do Multisim, que é a análise de transiente. Aqui na opção de simulações, aqui nós temos a análise de transiente. No vídeo anterior eu falei sobre o AC Sweep, certo? O AC Sweep ele gera a resposta de frequência do circuito, é uma análise no domínio da frequência. O transiente é uma análise no domínio do tempo. Para a análise transiente, a gente vai precisar obrigatoriamente dessa fonte aqui, que é a fonte de clock voltage, ok? Porque ela tem uma característica muito particular. Com ela a gente consegue simular uma subida de um degrau, certo? Mas tem a fonte de degrau. Pois é, eu tentei fazer a análise de transiente com a fonte de degrau e não consegui. Eu fui conseguir com a função de clock. Como é que a gente prepara a fonte para essa função? A gente coloca aqui a frequência em 1 Hz, ou seja, o ciclo dela vai durar 1 segundo, e coloca o ciclo de trabalho em 99%. O que é que vai acontecer com essa fonte? Ela vai subir de 0 para 1 e vai se manter em 1 durante praticamente 1 segundo. Se 1 segundo for pouco para análise de transiente, que eu acredito que não é, mas vai depender do circuito, a gente pode reduzir mais essa frequência, por exemplo, 0,5. Ao colocar essa frequência em 0,5, eu vou ter 2 segundos para poder fazer a análise de transiente, ok? Vou deixar inclusive os 2 segundos aqui, não tem problema. Então, repetindo, tem que ser a fonte de clock, coloca numa frequência bem baixa, 1 volt, preferencialmente, e o ciclo de trabalho, importante ajustar o ciclo de trabalho para praticamente 100%, certo? E aí, ao escolher a opção de transiente, nós vamos aqui nas opções, nós temos o tempo total que eu quero analisar essa duração desse transiente. Aqui tem 2 milissegundos. Eu vou manter esse valor, vamos ver se é suficiente. Se não for suficiente, a gente aumenta um pouco e repete a análise. Se for muito alto, diminui e repete a análise. Bom, aqui eu tenho um circuito RLC. Eu vou retirar o indutor com a primeira simulação, certo? Vamos analisar somente o circuito RC, nesse primeiro caso. Coloca a ponta de prova na saída, é importante. Opção transiente selecionada, play. Vai dar um erro porque o indutor está lá solto, mas não tem problema. Essa aqui é a curva de transiente do circuito, é a curva de carga do capacitor, né? Até alcançar 1, que é a tensão de entrada, e aí ele entra em regime DC. Então o transiente seria o intervalo entre 0 e o tempo total de subida, que pode ser calculado isso. E aí nós, após o transiente, que é essa primeira etapa, nós temos o regime estacionário ou o regime DC, ok? Vou colocar o indutor. Sim, a gente vê aqui que o tempo escolhido de 2 milissegundos foi suficiente para ver todo o transitório, todo o transiente e ainda parte do regime DC, que aí em regime DC nós temos uma constante. Mas os 2 milissegundos foram suficientes. Vamos colocar aqui o indutor no circuito. Eu vou colocar o link para esse circuito na descrição do vídeo, ok? Nós temos aqui o indutor e o capacitor formando um circuito LC, é um filtro passa-banda, e o resistor, ok? Não vou alterar nenhum parâmetro e vou repetir a simulação. A gente vê aqui que o regime transitório do filtro RLC, do circuito RLC, é oscilatório, com decaimento, né, causado pelo resistor. Então nós temos o regime transitório. E aí a gente pode até considerar que esses 2 milissegundos não foram suficientes para a gente ver o regime DC. A gente pode aumentar isso aí. Volta no esquemático. Aqui 2 milissegundos, eu vou colocar
10 milissegundos. Não sei se vai ser suficiente. Vamos repetir a simulação. Aqui eu tenho o regime transitório e foi suficiente, sim. Ele entrou em regime estacionário em 0 volts. Ok? Aí nós podemos fazer algumas análises de funcionamento do circuito. Em regime DC, regime estacionário, por que ele foi para 0 volts? Porque em regime DC o capacitor é um circuito aberto, o indutor é um curto. E aí, o indutor sendo um curto, o nó 1 vai se igualar ao terra 0 volts, então esse circuito ele vai oscilando em direção, né, em tendência, melhor dizendo, a assumir o valor de 0 volts. Okay? No exemplo anterior, com o capacitor, somente o capacitor, repetindo o transiente somente com o circuito RC, nós temos o tempo de carga aqui do capacitor. Em regime DC, o capacitor vai estar carregado e aí nós temos o que aqui? Um circuito aberto. O capacitor passa a ser um circuito aberto. E aí a tensão aqui, observada na saída, é igual à tensão na entrada, 1 volt. Então por isso que após o transiente, em regime DC, esse circuito tende a estabilizar em 1 volt a saída. Ok? Então a análise de transiente é interessante porque nós observamos o tempo que leva para o circuito chegar no seu regime DC. Né? Considerando que nós temos uma fonte contínua, é uma tensão contínua, mas que é uma tensão contínua que ela não está sendo instantaneamente aplicada, ela tem um chaveamento. Né? Essa fonte de clock, ela começa em 0, no instante 0 ela passa para 1, simulando a subida de um degrau e se mantém em 1 volt. Então essa subida, esse chaveamento de 0 para 1 da fonte é que gera o transitório. Né? Então na análise DC, quando nós fazemos análise DC de circuitos, nós ignoramos o transitório, nós consideramos que a fonte DC ela já está em funcionamento por um intervalo de tempo pelo menos suficiente para que a gente já esteja em regime DC, em regime estacionário.